E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Galera, olha só, hoje a gente vai dar continuidade, né, ao nosso último assunto aí, né? A gente está falando sobre a Antártida, né, sobre as questões políticas e naturais, né, do continente. E aí hoje a gente vai falar da última parte que nos faltou, né, que é a questão, né, da relação Brasil e Antártida. E algumas questões naturais que também vou colocar aqui no slide, tá? O que acontece? Na aula passada a gente falou sobre como foi desenvolvido um tratado aí, né, entre vários países sobre a questão da preservação da Antártida, né? Esses tratados, a gente falou aí que esses protocolos vão ser levados até 2041, assinado por vários países, dentre eles o Brasil e os Estados Unidos, né? A gente também falou sobre a importância que a Antártida tem, né? E a questão de como a Antártida é um continente gigantesco, gelado e suas riquezas naturais. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a questão dos acordos ou do acordo existente entre o Brasil e a Antártida, ok? E aí, galera, o que acontece? Quando a gente fala sobre isso, né, eu preciso lembrar que o Brasil assinou um acordo com a Antártida lá em 1975, né? Ele assinou esse tratado para ter uma proximidade, né? Um poder de proximidade da Antártida. Lembrando que esse tratado não começa de agora, mas é só em 75 que o Brasil, né, desenvolve interesse sobre esse tratado, né? E em 1982, né, isso foi 75, mas só em 82, né, o Brasil desenvolveu um programa, né, a respeito da questão da Antártida e as possibilidades, né, que é o ProAntar. E nesse projeto aí você tem, né, a realização da primeira, como eu posso dizer, da primeira exploração, digamos assim, né? Que é a primeira operação, né? A bordo do navio, né? É o Barão Tefé. E aí o que acontece? Nessa ideia, o Brasil foi aceito como um membro do Conselho do Tratado da Antártida, né? Lá em 1983. Então você começa a perceber que é uma sequência, né? Em 84, né, ele efetivou aí, né, a ocupação do continente. Então, o que acontece? O Brasil ele leva um período de tempo para poder realmente começar a fazer essa exploração. Só que isso é muito comum, porque na verdade o Brasil não tinha muito contato com relações internacionais, né? O Brasil não tinha um avanço muito específico com essa questão de entrar em outros territórios, né? de estar explorando outros territórios, né? Então o Brasil acaba mandando a Marinha, né, lá para o território da Antártida. Em 84 ele faz isso também com a Força Aérea, né, a FAB, Força Aérea Brasileira. E aí, gente, o que é que a gente vai perceber? O que é que esses navios e esses aviões da FAB foram fazer lá? Na verdade, eles foram levar, né, equipamentos e pessoas para realizar pesquisas, né, dentro desse território aí, tá certo? E é claro que com o passar dos anos, né, o Brasil foi ampliando aí o seu poder dentro da região da Antártida. Agora, essa ampliação, é claro, gente, quando eu falar nesse ponto especificamente, é a ampliação do conhecimento, o poder de conhecimento, tá? E aí, isso vai ser levado durante muitos anos, só que lá para fevereiro, lá para 25 de fevereiro de 2012, né, houve um problema lá na estação brasileira e ela acabou incendiando, né? Esse incêndio acabou levando 2 pessoas a óbito, tá certo? E como a gente está falando de uma região muito complicada, né? Isso foi em fevereiro de 2012. Em 2013 é que o Brasil, né, através da Marinha, conseguiu remover, né, os escombros, ou seja, o que ficou destruído desse incêndio,
lá nessa região, tá certo? Então, gente, isso é algo importante para a gente entender, porque a gente vai perceber que o Brasil, né, tem um envolvimento direto com a Antártida, né, mas passou um tempo meio que ocioso, né, por conta desse incêndio, né. Inclusive, né, a gente está agora em 2020, né, existe uma obra que foi iniciada, né, numa base operacional dentro da Antártida, que há uma previsão, né, de conclusão esse ano, para que o Brasil possa voltar, né, a desenvolver as suas pesquisas dentro dessa região, tá certo, gente? Então isso é importante para a gente entender, né, o papel do Brasil, né, dentro da Antártida. Uma outra questão importante, gente, é que já que a gente está falando sobre Antártida e essas questões naturais, né, a gente tem que entender que, né, a Antártida tem aí 99% do seu território vai ser coberto por gelo, e se ele é coberto por gelo 99%, quer dizer que a condição de vida das pessoas é muito difícil. E como eu coloquei na aula passada, né, se o gelo derretesse dessa região, né, a gente ia encontrar aí, né, um aumento no nível do mar de 70 metros. Então seria algo complicado, né? Além disso, como é uma região extremamente gelada, né, a Antártida funciona como uma espécie de refrigerador, seria um condicionador de ar do planeta, né? Por conta desse frio que pode atingir, né, até menos 70 graus. Outra coisa importante para a gente entender, né, a Antártida possui um reino animal, né, e muito rico, tá? Então a fauna dessa região é muito rica, né? A gente falou aí sobre a questão dos pinguins, né, dos leões marinhos. Também falei aí da questão da orca, né, que não é uma baleia, tá? Ela é da família dos pinguins. Então vai estar nessa região. E aí o que acontece? Essa região ela vai atrair os primeiros turistas oficialmente na década de 50. E como a gente já falou anteriormente, esses turistas eles foram ali, né, para tentar conhecer a região e poder melhorar sua questão de vida, tá certo, gente? O que a gente vai perceber aí nessa área, né? Ele vai colocar, se vocês leram o texto, ele vai dizer aí, existem regulamentos e códigos de conduta que os visitantes devem conhecer para proteger o ecossistema. Por exemplo, há zonas restritas em que se deve manter uma certa distância dos animais e não se pode alimentá-los nem tocar. Por que eles colocam isso aí? Porque é uma área extremamente preservada. A vida humana nessa região ela é bastante limitada em quantidade, limitada pelas questões naturais. Então, o contato do ser humano com a vida animal nesses lugares é meio que proibido, até porque é uma forma de conservar a vida dos próprios, certo? E aí, gente, pra gente encerrar esse nosso assunto, tem aí, em pleno verão, que acontece no mês de janeiro, o dia na Antártida tem luz quase às 24 horas do dia. E no inverno, os dias permanecem em uma prolongada escuridão. Essa ideia foi aquela ideia que eu falei na aula passada, no vídeo passado, a respeito de que essa região é uma região extremamente rica, né? E ela possui características muito específicas, né? E nesse caso, né, a gente pode encontrar aí vários dias aí claros, né, durante 24 horas, e durante o período de inverno, né, uma escuridão durante muito tempo. Tá certo, gente? Então, pessoal, vou encerrando o meu vídeo por aqui, tá bom? Dá uma revisada nos assuntos, tá? Olha, se por acaso você não fez alguma questão, façam as questões das revisões, façam os mapas mentais, ok? E a gente se vê essa semana presencialmente, beleza? Qualquer dúvida a gente tira lá presencialmente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Então, né, curte aí o vídeo, dá um joinha aí pra gente, compartilha,
tá? Segue o canal da escola e qualquer coisa a gente tá aí. Beleza, gente? Valeu, até uma próxima. Fui.